Uma garota finge ser feia em um encontro às cegas, mas um CEO milionário a desafia e a pede em casamento. Antes de começarmos a história, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não esquece de avaliar essa história de 0 a 10. Agora prepara o coração e aproveita. Elina, isso é suicídio social. Eu vou ser presa por crimes contra o bom senso, disse Sarah, encarando o próprio reflexo no espelho. Seus lábios estavam borrados com um batom marrom escuro mal passado. As bochechas exageradamente coradas. Um par de óculos laranja gigante cobria metade do rosto. O coque bagunçado no topo da cabeça parecia a obra de um furacão com pressa. Na cama, Elina tentava segurar o riso enquanto passava um delineado torto. Você está perfeita. Exatamente como a minha mãe nunca imaginaria. E me lembra por que é que eu estou indo num encontro às cegas com um CEO bilionário no seu lugar? Porque eu amo meu namorado e sou covarde demais para contar isso pros meus pais. Então você vai no meu lugar, assusta o cara por mim e ainda ganha um jantar chique. A gente chama isso de vitória dupla. Você me subornou com $90, respondeu Sarah, cruzando os braços. Eu chamo isso de chantagem emocional. Ah, para com isso. Você mesma disse que estava precisando do dinheiro. É só aparecer, falar umas coisas esquisitas e pronto. Um cara desses vai sair correndo no primeiro oi estranho que você... Sarah suspirou. Há meses ela equilibrava as aulas na escola de gastronomia com bicos em padarias, turnos noturnos em um café e a venda de doces na rua. Além disso, cuidava da mãe doente e tentava fingir que a vida estava sob controle. Um dinheiro extra e um jantar 5 estrelas não soavam tão mal assim. Promete que se isso der errado, você me defende quando sua mãe descobrir? Com unhas, dentes e sombra azul. Sarah respirou fundo. Isso vai acabar em desastre. Ou em vinho grátis num restaurante caro, respondeu Elina com um sorriso malicioso. Minutos depois, Sarah desceu do táxi em frente a um restaurante 5 estrelas no Upper East Side. Usava um vestido de mangas bufantes que parecia saído de um brechó de fantasias, sapatos baixos com meias coloridas e o mesmo coque bagunçado no alto da cabeça. Ao entrar, um garçom hesitou por um instante. Nome? Helena Dart, respondeu automaticamente. Ela piscou. Droga, quase esqueceu do papel. Por aqui, por favor. Num canto tranquilo do salão, um homem esperava. Terno escuro impecável, mãos cruzadas sobre a mesa. Uma expressão entediada, mas com um ar de absoluto controle. Assim que a viu, ele se levantou, alto, elegante, com um rosto que parecia esculpido por um artista renascentista. Sarah engoliu seco. Claro, ele tinha que parecer um príncipe amaldiçoado de série de TV a cabo. Senhorita Helena? Ele perguntou estendendo a mão. Depende. Você está vendendo enciclopédias? Eu sou a irmã gêmea dela. William ergueu uma sobrancelha e deu um leve sorriso. William Scott. Não vendo enciclopédias, só empresas. Sarah apertou a mão dele e se sentou, fazendo a cadeira de couro chiar alto demais. E eu vendo sobremesas em potes. Acho que estamos quites. Ele a observava com curiosidade. Então você vende doces. E é filha do embaixador. Duarte, Sarah congelou por um segundo. Ah, sim. Mas fui criada por babás bem... livres. Cresci aprendendo o valor de um bom bombom de chocolate. William assentiu lentamente. Admirável. O garçom trouxe o cardápio. Sarah deu uma olhada e sussurrou. Tem alguma coisa que venha em pote? Recomendo o salmão com redução de maracujá, sugeriu o garçom. Redução? Eu gosto do maracujá em força total. Se tiver algo que exploda maracujá na cara, me avisa. William riu pela primeira vez. Acho que vou querer o mesmo que ela. Ela o olhou com desconfiança. Você gosta de explosões de maracujá? Eu gosto de mulheres que são reais, mesmo quando parecem ter saído de um musical psicodélico. Sarah estreitou os olhos. Isso foi um elogio?
Ainda estou decidindo, respondeu ele divertido. Sarah resolveu elevar o nível. Eu ronco. Falo dormindo. E tenho crises existenciais sobre formigas. Fascinante. Amo gente excêntrica. Disse ele sério. Ela se inclinou. Eu sou feia demais para você. Devia sair com alguém mais bonita. Já saí com mulheres bonitas. Cansei delas. Quero alguém verdadeiramente feia. Ela congelou. Aquilo não fazia o menor sentido. Por que está fazendo isso? Está tirando sarro de mim? William pousou o cardápio na mesa e a encarou. Muito pelo contrário. Estou adorando. É raro encontrar alguém que realmente me surpreenda. Sarah cruzou os braços desconfiada. Você ou é um psicopata, ou tem uns fetiches bem esquisitos. Nenhum, nem outro. Mas talvez eu só tenha uma queda por pessoas que não tentam me impressionar. Os olhos dela se arregalaram. O jantar seguiu num ritmo inesperado. Sarah inventava histórias sobre sua infância rebelde no deserto da Patagônia. Dizia que sabia reconhecer pombos pelo sotaque e que seu maior talento era assobiar músicas dos anos 1930. Em vez de se afastar, William parecia cada vez mais fascinado. Você é única, ele disse provando a sobremesa. Sobremesa, gosto de ser assim. Uma peça rara, única, subestimada no mercado das pessoas normais, disse Sarah, apoiando o queixo na mão, com um sorriso irônico. Mas você parece o tipo de executivo que já sabe exatamente o que vai estar fazendo daqui a 10 anos. Isso é ruim? É entediante. Você tem cara de quem até agenda os próprios sonhos. Talvez seja por isso que eu estou aqui. Alguém me disse que você era surpreendente. Sarah quase engasgou com a água. Quem te disse isso? Sua mãe? Perguntou, ajeitando os óculos laranja que insistiam em escorregar. Ou melhor, a mãe da Helena. Respondeu ele com um leve sorriso. Os olhos dela se arregalaram. Ele sabia. Não. Impossível. Ah, ela fala demais, disse tentando manter a compostura. Mas eu sou só uma garota simples, com grandes ambições, e um gosto bem duvidoso para roupas. William a encarou por alguns segundos. Eu gosto. De você assim. Sarah ergueu uma sobrancelha. Assim como, estranha, inesperada, totalmente fora do normal, ela riu. Bom saber que estou me destacando. Ele se inclinou levemente. Jantaria comigo de novo? Sarah quase se engasgou de novo. Ela tinha passado a noite inteira tentando ser a pessoa mais esquisita possível. E ele ainda queria vê-la de novo? Você tá falando sério? Completamente sério, respondeu William, com aquele sorriso que começava a deixá-la nervosa. Na verdade, tenho uma proposta para te fazer. Sarah franziu a testa, desconfiada. Que tipo de proposta? William se recostou na cadeira, observando-a com um olhar que parecia enxergar além do que ela mostrava. Você está tentando parecer pouco atraente de propósito, não está? Sarah congelou. Tentou manter a expressão neutra, mas sentiu o rosto esquentar. Não sei do que você está falando. Eu sempre me visto assim. Mentiu nervosa, mexendo no coque bagunçado. Sarah, disse ele suavemente, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez. Eu construí um império observando pessoas. Eu sei quando alguém está fingindo. Os olhos dela se arregalaram de novo. Como ele sabia seu nome. E eu não. O batom borrado de propósito. Os óculos que claramente não têm seu grau. O vestido, escolhido especificamente para parecer cafona, listou ele com calma. Tudo cuidadosamente planejado para afastar qualquer pretendente. Sarah sentiu como se tivesse sido pega no flagra. Seu primeiro instinto foi fugir dali, mas algo na voz dele a fez ficar. E se for verdade, vai me denunciar para a polícia da moda? William riu. Um riso verdadeiro que fez algo dentro dela estremecer. Pelo contrário, achei genial e divertido. Divertido? Sarah não podia acreditar no que estava ouvindo. Muito divertido. Faz tempo que alguém não me surpreende assim. Ele se inclinou mais uma vez. Por isso quero te fazer uma aposta. Que tipo de aposta? 3 encontros.
Você pode aparecer como quiser, fazer o que quiser para me assustar. Se conseguir me fazer desistir, eu te pago $5.000. Sarah quase caiu da cadeira. $5.000. Exatamente. Mas, se eu não desistir até o fim do terceiro encontro, você me conta a verdade sobre quem você realmente é. Ela ficou em silêncio. Por alguns segundos digerindo a proposta. $5.000 poderiam resolver muitos problemas. Consultas médicas da mãe, contas atrasadas, talvez até permitissem que ela reduzisse o número de empregos e focasse nos estudos, mas ao mesmo tempo, havia algo naquele homem que a deixava inquieta, como se ele enxergasse através de cada uma das suas máscaras. Por que está fazendo isso? Porque você me intrigou, e porque faz muito tempo que eu não conheço alguém que não quer nada de mim. Como sabe que eu não quero nada? Porque você está fazendo de tudo para me afastar, respondeu ele com simplicidade. A maioria das mulheres faz o contrário. Sarah mordeu o lábio pensativa. Era uma oferta tentadora, mas também perigosa. E se ele descobrisse demais? E se as coisas saíssem do controle? Posso impor algumas regras? Perguntou por fim. Claro. Primeiro, você não pode investigar minha vida pessoal. Segundo, os encontros têm que ser em locais públicos. Terceiro, se eu disser que quero ir embora, você me deixa ir, sem perguntas. Combinado, respondeu ele imediatamente. Mais alguma? Sarah pensou por um momento. Mais uma coisa. Você tem que prometer que não vai tentar me beijar ou fazer nada romântico. Isso aqui é só um experimento social. William sorriu, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos. Prometo que não farei nada com o que você não esteja confortável, Ladium. Estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Scott. Ele apertou sua mão. Sarah sentiu um choque elétrico subir pelo braço. Puxou a mão de volta rapidamente. E quando é o segundo encontro? Perguntou tentando soar profissional. Amanhã à noite. Vai ter um festival de comida de rua, no Central Park. Parece o tipo de lugar onde você se sentiria à vontade para ser excêntrica. Sarah assentiu, já arquitetando em sua mente como levar sua personagem ao próximo nível. Perfeito. Vou te mostrar o que é ser verdadeiramente insuportável. Estou ansioso por isso, disse William. E pela primeira vez, ela acreditou nele. Ela percebeu que ele estava falando sério. No caminho de volta para casa, dentro do táxi, Sarah tirou os óculos laranjas e esfregou os olhos. O que, em nome de tudo, tinha acabado de acontecer? Ela tinha ido ao encontro esperando ser rejeitada e, de alguma forma, saiu de lá com um acordo de $5.000 para continuar sendo rejeitada. E o pior de tudo, por um breve momento, quando William sorriu de verdade, ela esqueceu completamente que estava atuando. Quando chegou em casa, Helena já a esperava na sala, visivelmente ansiosa. E aí? Como foi? Ele fugiu depois de 10 minutos? Sarah se jogou no sofá, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Não exatamente. Como assim, não exatamente? Sarah, você estava parecendo um espantalho psicodélico. Ele gostou, disse Sarah, ainda em estado de choque, e pediu mais 2 encontros. Os olhos de Helena se arregalaram. Ele gostou. Que tipo de pessoa gosta de alguém vestido como um espantalho psicodélico? Pelo visto, William Scott. Sarah suspirou. Helena, acho que me meti numa coisa muito maior do que imaginei. Por quê? O que aconteceu? Sarah contou tudo. A proposta dos 3 encontros, os $5.000. A mandíbula de Helena quase tocou o chão. 5.000, Sarah? Isso é uma fortuna. Você tem que aceitar. Eu já aceitei, respondeu Sarah. Mas tem algo estranho nele. É como se ele soubesse exatamente o que eu estava fazendo desde o início. Vai ver, ele é só muito inteligente. Ou um psicopata encantador. Helena deu de ombros. De qualquer forma, 5.000 são 5.000. Sarah assentiu, mas uma parte dela não conseguia parar de pensar no jeito como William a olhou quando disse que ela o intrigava.
como se fosse um enigma que ele queria decifrar. E o mais perturbador: por um momento, ela quis ser decifrada. Aquela noite, Sarah ficou acordada até tarde, montando uma estratégia para a segunda saída. Precisava ser ainda mais estranha, mais insuportável, porque quanto mais pensava em William Scott e naquele sorriso misterioso, mais percebia que estava pisando em terreno perigoso. $5.000 era muito dinheiro, mas ela começava a suspeitar que o preço real podia ser muito maior. Na tarde seguinte, ela se preparou para o segundo encontro como se fosse uma missão secreta. Dessa vez ela foi com tudo. Um macacão listrado rosa e roxo que achou num brechó, galochas amarelo neon, 3 colares de miçanga em cores berrantes e um chapéu de palha com flores de plástico coladas. Meu Deus, Sarah, você parece um arco-íris que explodiu, disse Elina, observando a amiga passar sombra verde e batom azul. Perfeito. Se isso não fizer ele desistir, nada mais vai. Sarah terminou com uma terceira camada de rímel, que deixava seus cílios parecendo pernas de aranha. Tem certeza que você ainda quer ganhar essa aposta? Perguntou Elina franzindo a testa. Para ser honesta, parece que você está se esforçando demais. Sarah parou e olhou para a amiga pelo espelho. Claro que eu quero ganhar. São 5.000, Elina. Dinheiro suficiente para eu parar de me preocupar por uns meses. E se você estiver começando a gostar dele? Impossível. Sarah respondeu rápido demais. Mal conheço o cara. E ele é, sei lá, rico demais, elegante demais, totalmente fora da minha realidade. Às vezes, as pessoas mais improváveis são as que mais nos surpreendem, disse Elina. Mas Sarah já estava saindo pela porta. O festival de comida de rua no Central Park estava lotado. Famílias caminhavam entre as barraquinhas, casais dividiam churros e grupos de amigos provavam pratos exóticos. Sarah se sentia completamente deslocada na roupa escandalosa, mas tentou manter a confiança. Encontrou William perto de uma barraca de tacos mexicanos. Ele usava uma camisa social azul clara e jeans escuros. Casual para ele, mas ainda assim impecável. Quando a viu chegando, o rosto dele se iluminou com um sorriso divertido. Uau, disse ele, observando ela dos pés à cabeça. Você se superou. Tá parecendo um flamingo que resolveu virar hippie. Sarah cruzou os braços, fingindo estar ofendida. Isso é moda de rua europeia. Você claramente não entende inovação artística. Claramente sou muito antiquado, respondeu ele com um ar sério de brincadeira. Me perdoe por não reconhecer um gênio quando vejo. Começaram a caminhar entre as barracas. Sarah tinha planejado ser ainda mais excêntrica que no primeiro encontro. Então começou a comentar tudo com as observações mais absurdas possíveis. Olha aqueles cachorros quentes, disse apontando. Aposto que eles têm complexo de inferioridade por serem servidos em pães baratos. Eu sempre converso com a comida antes de comer, para agradecer pelo sacrifício. Muito nobre da sua parte. William respondeu, mantendo a cara séria. Imagino que cause momentos constrangedores em restaurantes chiques. Uma vez fui expulsa de um lugar desses por fazer uma oração de 5 minutos para um peixe grelhado. Inventou ela. O garçom achou que eu estava tendo um colapso. William caiu na risada. Uma risada verdadeira, tão espontânea que fez algumas pessoas olharem. Você é impossível, disse ele balançando a cabeça. Agora você está começando a entender, respondeu Sarah satisfeita. Eles pararam numa barraca de crepes. Sarah pediu um com Nutella, banana e marshmallow, enquanto William escolheu algo mais simples. Enquanto esperavam, ela começou a dançar desajeitadamente ao som da música ambiente. Essa é a dança tradicional do meu povo, disse, movendo os braços de forma totalmente sem coordenação. E quem é o seu povo? William perguntou, claramente se divertindo. O povo que não sabe dançar, mas tenta mesmo assim. Ele riu de novo, e algo se mexeu dentro do peito de Sarah.
Fazer alguém rir daquele jeito dava uma sensação boa. Boa demais. Quando os crepes ficaram prontos, eles encontraram um banco perto do lago para sentar e comer. Sarah continuou com seus comentários excêntricos, mas começou a notar que William não apenas ria, ele rebatia com observações inteligentes e engraçadas. Olha aqueles patos, disse ele apontando para o lago. Estão parecendo executivos estressados correndo para reuniões importantes. Sarah riu e observou um dos patos nadando rapidamente. Verdade. Aquele ali está claramente atrasado para uma apresentação crucial sobre migalhas. E aquele outro ali está tendo uma crise existencial por nadar em círculos o dia inteiro, completou William. Por um momento, Sarah esqueceu que estava atuando. Conversar com ele era fácil, quase natural. Ele tinha um senso de humor seco que combinava perfeitamente com o dela, mesmo quando ela nem estava tentando ser engraçada. Posso te perguntar uma coisa? Disse William de repente. Sarah ficou em alerta. Depende da pergunta. Por que você realmente topou isso? E não vale usar a desculpa do dinheiro. Existem jeitos mais fáceis de ganhar $5.000. Sarah mastigou o crepe devagar, pensando. Parte dela queria dizer a verdade, que precisava ajudar a mãe, que estava fazendo malabarismos com 3 empregos, que às vezes acordava no meio da noite preocupada com as contas. Mas isso quebraria o personagem. Talvez eu goste. De um desafio, disse por fim. E talvez eu esteja curiosa para ver até onde você aguenta. E se eu disser que estou gostando mais a cada minuto? Ela quase engasgou com o crepe. Então eu diria que você tem um gosto bem estranho. Eu tenho. Ele respondeu, olhando direto nos olhos dela. Sempre gostei do que é único, do inesperado, do que me faz questionar o que eu achava que sabia. Sarah sentiu o rosto esquentar. Tinha algo no jeito como ele falava que fazia seu estômago virar do avesso. Você tá tentando me desestabilizar, disse tentando manter o controle. Eu tô tentando te conhecer. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, observando as pessoas passando. Sarah percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava relaxada. Não estava pensando em contas, em trabalho, em nada. Só ali. Quer ver os artistas de rua? William perguntou apontando para uma pequena multidão perto da fonte. Só se você prometer não tentar imitar nenhum deles. Sem promessas. Ele respondeu com um sorriso travesso. Eles se aproximaram e encontraram um grupo de músicos, tocando jazz. Sarah começou a se balançar no ritmo da música, e, para sua surpresa, William entrou na dança também. Não era uma dança formal. Só 2 adultos se mexendo de forma desajeitada, rindo de si mesmos. Você dança pior que eu, disse Sarah, vendo William tentar um passo mais elaborado. Impossível. Você disse que é do povo que não sabe dançar. Pelo menos eu tenho uma desculpa cultural. Quando a música terminou, aplaudiram junto com o resto da plateia. Sarah percebeu que várias pessoas estavam observando eles dançarem. Algumas até sorrindo para aquele casal claramente. Feliz, acho que viramos atração turística, disse ela. Melhor do que ser só mais 2 nova-iorquinos entediados, respondeu William. Enquanto caminhavam de volta pelo parque, Sarah percebeu que algo havia mudado. O que começou como um jogo, uma maneira de ganhar dinheiro fácil, estava virando outra coisa. Ela estava se divertindo de verdade. E pior, estava começando a gostar da companhia de William. Sobre o terceiro encontro, ele disse quando se aproximavam da saída do parque. O que tem? Você escolhe o lugar, qualquer hora. Só tem uma condição, tem que ser amanhã à noite. Sarah o olhou com desconfiança. Qual a pressa? Porque eu tô curioso para ver o que mais você tem na manga. E por quê? Ele parou de andar e a olhou nos olhos. Porque eu tô gostando desse jogo muito mais do que deveria. O coração de Sarah bateu mais rápido. Tinha algo no tom dele, no jeito como a olhava, que fez ela esquecer do dinheiro, da aposta, de tudo. Eu vou pensar, disse ela.
tentando manter a compostura. Ótimo, mas Sarah... Sim? Obrigado por hoje. Faz tempo que eu não me divirto assim. No táxi de volta para casa, Sarah tirou o chapéu de palha e encostou a cabeça na janela. Seu plano de ser insuportável estava fracassando miseravelmente. Pior que isso, ela estava começando a se importar com o que William pensava dela. Dela de verdade. Não do personagem que tinha inventado. E pela primeira vez desde o começo de tudo, Sarah se perguntou o que aconteceria se simplesmente largasse todas as máscaras e mostrasse quem ela realmente era. Esse pensamento a assustava mais do que qualquer fantasia que pudesse vestir. Para o terceiro encontro, Sarah escolheu um pequeno café no Greenwich Village. Era um lugar acolhedor, com mesas rústicas de madeira e plantas penduradas no teto. Ela chegou 10 minutos antes da hora, usando um vestido vintage laranja com bolinhas azuis, meias listradas e 2 sapatos completamente diferentes. A barista a observou com curiosidade quando ela pediu um cappuccino duplo com xarope de baunilha e 3 cubos de açúcar. É para manter minha energia excêntrica em alta, explicou Sarah, se sentando, numa mesa perto da janela. William chegou pontualmente às 7, tão elegante como sempre, usando uma camisa branca impecável e um blazer azul marinho. Quando a viu, sorriu daquele jeito já familiar, uma mistura de divertimento e algo que ela ainda não conseguia decifrar. Você conseguiu ficar ainda mais colorida, disse ele, beijando a mão dela com um exagero teatral. Você parece uma pintura do Picasso ganhando vida. Picasso pintava uns cubos esquisitos. Prefiro pensar em mim como uma Monet bêbada, respondeu Sarah, fingindo seriedade. Eles pediram torta e café, e por alguns minutos mantiveram a conversa leve. Sarah inventava histórias sobre sua vida, como crítica de arte subversiva, enquanto William fazia perguntas com um interesse que parecia muito real. Você já pensou em escrever um livro sobre suas teorias artísticas? Perguntou ele, cortando um pedaço da torta de maçã. Já comecei. Se chama Como Irritar Pessoas Sofisticadas em 10 Passos Fáceis, respondeu Sarah sem hesitar. Seria um best-seller, disse ele. E por um momento, ela quase acreditou que ele estava falando sério. Foi então que Sarah notou uma mulher se aproximando da mesa. Alta, loira, vestindo um conjunto de grife que provavelmente custava mais do que 3 meses de aluguel de Sarah. Ela tinha aquela beleza polida, moldada por manicure semanal e sessões com personal trainer. William, disse a mulher com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa te ver aqui. William olhou para cima e Sarah percebeu uma leve mudança em sua expressão. Não era medo, nem vergonha. Era mais uma resignação silenciosa. Victoria, disse ele com calma. Sarah, essa é Victoria Ashworth. Victoria, essa é Sarah. Victoria estendeu a mão para Sarah com um sorriso que escondia tudo, menos simpatia. Então você é a artista de quem todos estão falando, disse ela, dando uma ênfase venenosa. A palavra artista, como se fosse algo desagradável. Sarah apertou a mão dela, já sentindo o ar pesar. Artista é uma palavra generosa. Eu prefiro me considerar uma perturbação pública, respondeu, tentando manter o tom leve. Victoria soltou uma risada gelada. Que interessante. E há quanto tempo vocês se conhecem? Alguns dias, respondeu William antes que Sarah dissesse qualquer coisa. Ah, alguns dias, repetiu Victoria como se aquilo explicasse tudo. William sempre teve gostos peculiares. Lembro quando ele teve uma fase de colecionar arte de rua. Durou cerca de 1 mês. Sarah sentiu um calor, de irritação no peito. Não gostava de ser comparada a uma fase. E você? Devolveu Sarah, decidindo revidar. Que tipo de arte você aprecia? Arte de verdade, respondeu Victoria com um sorriso doce e cruel ao mesmo tempo. Pinturas que realmente têm valor. Não essas expressões juvenis de gente que vende doce na rua. O sangue de Sarah gelou. Como Victoria sabia dos doces? William observava tudo atentamente, mas não interferia.
Isso a deixava ainda mais desconfortável. Com licença, disse Sarah tentando manter a voz firme. Ah, desculpa, respondeu Victoria fingindo inocência. Achei que soubesse. As pessoas comentam. Nova York pode parecer grande, mas os círculos sociais são bem pequenos, especialmente quando alguém diferente chama a atenção. Victoria, disse William por fim, com um tom de advertência na voz. O quê? Só estou conversando, disse ela, mas seus olhos brilhavam com malícia. É tão raro ver o William com alguém tão autêntica, alguém que realmente precisa trabalhar. Sarah sentiu o rosto esquentar. A mensagem era clara. Victoria sabia exatamente quem ela era e queria expor isso diante de William. Bom, disse Sarah, forçando um sorriso. Pelo menos meu trabalho deixa o dia das pessoas um pouco mais doce. Literalmente. Que nobre, respondeu Victoria. E criativo também. O disfarce, quero dizer, bem teatral. Dessa vez foi Sarah que ficou sem palavras. Victoria sabia do disfarce também. Mas como? William continuava apenas observando. E Sarah começou a se perguntar se ele estava gostando daquilo. Ou pior, se tinha planejado tudo. Foi um prazer te conhecer, Sarah, disse Victoria pegando sua bolsa de grife. William, a gente se fala depois. Tenho certeza de que temos muito para colocar em dia. Ela se afastou, deixando atrás de si um rastro de perfume caro e tensão no ar. Sarah ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Então se virou para William. Você sabia que ela estaria aqui? Não, ele respondeu com calma. Mas não estou surpreso. Como ela sabe sobre mim? Sobre os doces, o disfarce? William suspirou e se recostou na cadeira. Victoria tem recursos. Quando quer saber algo sobre alguém, ela descobre. E você? Perguntou Sarah, agora com a voz mais fria. O que você sabe sobre mim? Eu sei que você trabalha em 3 empregos diferentes. Eu sei que você vende doces artesanais nos fins de semana, perto do Washington Square Park. Eu sei que você estuda gastronomia à noite. E sei que sua mãe está doente. Sarah sentiu. Como se tivesse levado um soco no estômago. Você me investigou, disse sem nem transformar a frase em pergunta. Não exatamente, respondeu William. Mas quando alguém desperta meu interesse, eu costumo querer saber mais. Sarah se levantou bruscamente, derrubando a xícara de café. Isso é uma violação da minha privacidade e das regras que a gente combinou. Sarah, espera. Não. Ela agarrou a bolsa. Isso foi longe demais. Você sabia quem eu era desde o início, não sabia? Você estava brincando comigo esse tempo todo. Não é isso. Então, o que é? Ela cruzou os braços, o rosto em chamas. Você se diverte zombando de gente pobre. É isso que os ricos fazem quando estão entediados? Pela primeira vez desde que se conheceram, William parecia genuinamente abalado. Não, Sarah. Você não entende. Ah, eu entendo perfeitamente. Os olhos dela brilhavam com lágrimas de raiva. Você e sua ex-namorada metida à rica resolveram se divertir com a garota pobre que vende doces. Que história engraçada para contar nos seus jantares de luxo, né? Sarah, isso não é verdade. Mas ela já estava saindo do café, ouvindo ele chamar seu nome, sem nunca olhar para trás. Do lado de fora, Sarah parou por um instante tentando recuperar o fôlego. Seu coração disparava e ela se sentia exposta, como se todas as suas máscaras tivessem sido arrancadas de uma vez só. O pior era que por alguns momentos nos últimos dias, ela começou a acreditar que William realmente podia estar interessado nela, que via algo especial nela, apesar dos disfarces ridículos. Mas agora ela via a verdade. Era só mais um jogo cruel, jogado por pessoas ricas e entediadas. Enquanto caminhava em direção ao metrô, Sarah tirou os sapatos descombinados e os jogou numa lixeira. Estava cansada de fingir ser quem não era. Cansada de acreditar em contos, de fadas. O que ela não viu foi William saindo do café logo atrás.
parando na calçada e observando-a se afastar, com uma expressão que misturava frustração, arrependimento e algo que parecia muito com dor. Nos 3 dias seguintes, Sarah fez de tudo para evitar qualquer lugar onde pudesse cruzar com William. Cancelou os dias do carrinho de doces no Washington Square Park, mudou o caminho até a escola, até evitou alguns dos seus pontos favoritos de trabalho. Mas na manhã de quinta-feira, encontrou um envelope debaixo da porta do apartamento. Dentro, havia um convite elegante para um leilão beneficente no Museu Metropolitano de Arte, junto com um bilhete, escrito à mão: Sarah, sei que você tem todo o direito de estar chateada comigo. Mas esse evento apoia uma causa que acho que você se importaria. Tratamento médico gratuito para famílias de baixa renda. Se quiser ir, estarei lá. Se não quiser me ver, ao menos considere ir pela causa. W.E. no verso, ele havia escrito, tá PS. Não precisa se vestir estranhamente, a não ser que você queira. Sarah leu o bilhete várias vezes, sentada na pequena cozinha do apartamento que dividia com 2 outras garotas. Seu primeiro instinto foi rasgar o convite. Mas as palavras, tratamento médico gratuito, a fizeram hesitar. Sua mãe cancelou 3 consultas no mês passado por causa do dinheiro. Se existisse até uma pequena chance desse evento ajudar pessoas como sua mãe, talvez valesse a pena. Mas o que vestir num leilão de caridade? Ela ligou para Elina, que apareceu 1 hora depois com 3 vestidos emprestados e um olhar determinado. Você vai finalmente se vestir como uma pessoa normal, disse Elina, segurando um vestido azul marinho simples e elegante. Esse é perfeito. Não sei se isso é uma boa ideia, murmurou Sarah, olhando para o vestido. E se ele achar que estou indo por causa dele? E se você estiver? Não estou, respondeu rápido demais. Sarah, você tá emburrada há 3 dias parecendo um gato molhado. Ou você vai porque quer ver ele, ou porque está apaixonada pela ideia de saúde pública gratuita. E considerando que você desmaia só de ver sangue, acho que a gente sabe a resposta. Sarah suspirou. Elina, como sempre, tinha razão. Ele fuçou a minha vida, Elina. Sabia quem eu era desde o começo. Eu me senti uma idiota. Ou talvez ele se importou o suficiente para querer te conhecer de verdade, sugeriu Elina, ajudando Sarah a vestir o modelo. Olha, eu entendo que pareça invasivo, mas pensa. Quantas vezes um CEO milionário se importa a ponto de procurar saber mais sobre alguém? Isso não soa como um joguinho para mim. O vestido caiu perfeitamente. Sarah olhou seu reflexo no espelho e mal reconheceu a pessoa que via. 100. Roupas excêntricas, sem maquiagem exagerada, apenas ela. Normal, bonita ou até. Eu não sei como agir sendo eu mesma. Seja você mesma, só que com mais confiança, disse Elina, ajustando o cabelo de Sarah. E lembra, se ele fizer algo que você não gostar, você pode ir embora a hora que quiser. O Museu Metropolitano tinha sido completamente transformado para o evento. Luzes suaves iluminavam as obras de arte. Garçons circulavam com taças de champanhe e aperitivos sofisticados. Sarah se sentia deslocada, mas tentou manter a postura. Passou cerca de 20 minutos observando as peças do leilão e lendo sobre as causas apoiadas até sentir uma presença familiar atrás de si. Você veio, disse William. Sua voz misturava surpresa e alívio. Sarah se virou devagar. Ele vestia um smoking impecável e tinha uma expressão cautelosa, como quem se aproxima de um animal ferido. Vim pelo motivo, ela disse, mantendo a voz neutra. Não por você. Entendo, respondeu ele. Mas um sorriso sutil apareceu nos cantos da boca. Você está linda. Sarah sentiu o rosto esquentar, mas tentou manter a compostura. Obrigada. Você está normal para os seus padrões. Ficaram em silêncio por alguns segundos, olhando para uma pintura abstrata na parede.
Sobre o que aconteceu no café não quero falar. Ela interrompeu. Pelo menos não aqui. Tudo bem, ele disse. Mas posso te mostrar algumas peças? Tem umas que acho que você vai gostar. Sarah hesitou. Parte dela queria manter distância, mas outra parte estava curiosa para ver o evento pelos olhos dele. Só se prometer que não vai tentar me impressionar com papo de arte sofisticada. Prometo ficar no básico, com algumas observações meio desajeitadas, disse ele, oferecendo o braço. Eles caminharam pelos corredores da exposição, e Sarah se surpreendeu ao perceber que William tinha comentários genuínos e profundos sobre as obras. Ele não era pretensioso nem condescendente. Parecia realmente interessado em saber o que ela pensava sobre cada peça. Essa aqui me lembra você, disse ele, parando em frente a uma pintura colorida e levemente caótica. Por quê? Porque é estranha e sem sentido? Porque é vibrante e inesperada, faz a gente parar e olhar 2 vezes, respondeu olhando para ela. E porque tem camadas que você só percebe se prestar muita atenção. Sarah sentiu algo mudar dentro do peito. Havia sinceridade na voz dele que a fez questionar as barreiras que havia levantado. William, preciso saber, ela falou de repente. Por que fez aquela aposta comigo? Qual era o verdadeiro motivo? Ele suspirou e se afastou um pouco da pintura. Honestamente, porque você foi a primeira pessoa em anos que não queria nada de mim. Você literalmente tentou se livrar de mim, e isso foi refrescante. Então era só um passatempo interessante no começo? Ela perguntou. Talvez, admitiu ele. Mas não demorou para virar algo mais. Antes que Sarah pudesse responder, a música começou a tocar, e William estendeu a mão. Você quer dançar comigo? Eu não sei dançar, ela respondeu. E o que aconteceu no parque foi só um momento bobo. Eu também não sei, confessou ele, mas podemos fingir que sabemos. Sarah olhou para a mão dele estendida por alguns segundos. Sabia que aceitar seria arriscado, que significava baixar a guarda ainda mais. Mas havia algo na expressão dele que a fazia querer tentar. Uma dança, disse ela pegando a mão dele. Só uma. Eles foram até o pequeno espaço montado como pista de dança. William colocou uma mão na cintura dela e segurou a outra com firmeza. Sarah sentiu o calor do corpo dele através do tecido fino do vestido. Você não está pisando no meu pé, comentou tentando aliviar a tensão. Ainda não, mas a música só começou. Dançaram em silêncio por alguns momentos, e Sarah se surpreendeu ao se sentir relaxando nos braços dele. Era diferente dos abraços casuais que dava às amigas. Havia uma intimidade ali que a deixava nervosa e ao mesmo tempo confortável. Sarah, William sussurrou, com a voz perto do ouvido dela. Sobre a Victoria. Ela tenta mexer com você porque sabe que você significa algo para mim. Sarah levantou o olhar para encontrar os olhos dele. Como ela sabe disso se nem eu sei? Ela me conhece há muito tempo. Ele respondeu. E sabe que eu nunca trouxe ninguém que eu realmente me importasse para lugares onde ela poderia aparecer. Coração de Sarah acelerou. Havia algo na forma como ele falava que começava a derrubar suas defesas. Foi então que ela tropeçou. O salto baixo dela prendeu na barra do vestido e ela perdeu o equilíbrio. William a segurou imediatamente, puxando-a contra o peito para impedir a queda. Por um momento ficaram assim, ela encostada nele, os rostos a poucos centímetros. Sarah sentia a respiração dele, via pequenos reflexos dourados nos olhos escuros dele. Está tudo bem? Perguntou ele, com a voz levemente tensa. Sarah assentiu, mas não se afastou. Havia algo naquele instante, naquela proximidade, que fazia todo o resto desaparecer. As outras pessoas, a música, suas preocupações sobre quem ele realmente era. Tudo sumiu. Sarah, ele murmurou, inclinando-se um pouco mais perto. Por um segundo ela achou que ele ia beijá-la, e por um segundo quis que ele o fizesse, mas então lembrou onde estavam, quem eram, e se afastou delicadamente.
Eu devia ir, disse tentando se recompor. Você não precisa ir. Ele insistiu. Eu preciso. Ela respondeu, pegando a pequena bolsa que deixara em uma mesa próxima. Obrigada pela dança e pelo convite. Sarah, espere. Ele chamou, mas ela já estava se afastando, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir do outro lado da sala. No táxi, a caminho de casa, Sarah encostou a cabeça na janela fria e fechou os olhos. Algo estava acontecendo entre ela e William. Algo muito além da aposta inicial. E isso a assustava mais do que qualquer fantasia que já tivesse vestido. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela começava a realmente se importar com alguém. Pessoas como ela não terminam com finais felizes ao lado de CEOs milionários. Quando chegou em casa, encontrou uma mensagem no celular. Obrigado por ter vindo. Você estava linda, sem nenhuma máscara. Sarah ficou olhando para a mensagem por um longo tempo antes de apagá-la, mas não sem antes sorrir. Na manhã de sexta-feira, Sarah acordou com o telefone tocando sem parar. Eram 6 horas da manhã, e só uma pessoa ligaria naquela hora. Mãe? Atendeu rápido, sentindo o peito apertar. Sarah, querida, preciso ir ao hospital hoje, disse Diane, a mãe dela, tentando manter a voz calma. A dor voltou durante a noite. Sarah sentou na cama, agora totalmente desperta. Eu vou buscar. Você não saia de casa. Você não precisa faltar ao trabalho por minha causa. Mãe, nem pense nisso. Estarei aí em 40 minutos. Sarah se vestiu rápido e pegou o metrô para Queens, onde a mãe morava num pequeno apartamento de um quarto. No caminho, ela fez as contas na cabeça sobre suas economias. Mesmo com os trabalhos extras e as vendas, de doces mal dava para pagar uma consulta particular. Encontrou Diane na cozinha, pronta, mas com o rosto pálido e as mãos tremendo levemente. Como está se sentindo? Sarah perguntou, beijando a testa da mãe. Melhor do que durante a noite. Diane mentiu. Mas acho que devo falar com o médico. No hospital público, esperaram 4 horas para serem atendidas. Sarah olhou ao redor, vendo outras. Famílias na mesma situação. Pessoas preocupadas, tentando entender se poderiam pagar os exames, escolhendo entre saúde e contas básicas. Quando finalmente foram chamadas, o médico foi direto. Precisamos fazer alguns exames adicionais. O plano básico não cobre tudo. Vai custar cerca de $800 do próprio bolso. Sarah sentiu o estômago despencar. $800 eram quase 2 meses de economias. Não tem outra opção? Ela perguntou. Posso encaminhar pelo sistema. Público, mas a espera seria de cerca de 2 meses. Sarah olhou para a mãe, que tentava ser forte, mas o medo estava estampado no rosto. Vamos pelo particular, decidiu Sarah. Vou encontrar um jeito de conseguir o dinheiro. Depois de agendar os exames para a segunda-feira seguinte, Sarah levou a mãe para casa e seguiu direto para o Washington Square Park. Precisava vender o máximo de doces possível nos próximos dias. Montou sua pequena barraquinha improvisada, com potes de brigadeiros, beijinhos e outros doces de coco. Era um sábado ensolarado, e o movimento de pessoas estava bom. Vendeu cerca de metade do estoque quando percebeu alguém tirando fotos dela de longe. Uma mulher bem vestida, com uma câmera profissional, claramente fotografava Sarah e sua barraquinha. Quando percebeu que tinha sido vista, a mulher se afastou rapidamente. Sarah sentiu um calafrio no estômago. Algo estava errado. Continuou vendendo, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. Por volta das 4 da tarde, já havia conseguido quase $200. Um bom dia, mas ainda longe do que precisava. Foi então que viu William se aproximando. Ele usava jeans e uma camiseta simples, mas mesmo casual, era difícil não notar sua presença. Sarah sentiu uma mistura de felicidade e pânico ao vê-lo. Oi, disse ele, parando diante da barraquinha. Posso comprar alguns doces? Claro, respondeu ela, tentando soar profissional. O que gostaria? Um pouco de tudo, ele disse, entregando uma nota de $50. E fique com o troco. William,
Não. Sarah, deixa eu ajudar. Ela o olhou por alguns segundos. Havia sinceridade nos olhos dele, mas também algo mais. Uma urgência. Por que está aqui? Perguntou, colocando os doces numa sacolinha. Porque tenho algo que acho que você precisa ver. Ele mostrou o telefone. Na tela, uma foto dela vendendo doces, acompanhada de uma legenda maldosa. A última conquista do CEO William Scott. Ele sabe que a namorada vende doces na rua? Sarah sentiu o rosto arder de raiva e vergonha. Victoria, ela murmurou. Ela mandou isso para metade da alta sociedade de Nova York. William disse, guardando o telefone. Sarah, me desculpe. Por quê? Ela perguntou, cruzando os braços. Você não fez nada. E além disso, é verdade, eu vendo doces na rua. Mas não é sobre isso, não é? Sarah interrompeu. Então, do que se trata? William perguntou. Será que é pelo fato de você estar sendo vista com alguém da classe errada? Você sabe que não é isso. Sarah deu uma risada amarga. Eu sei, porque toda vez que estamos juntos, sinto que estou sendo testada. Primeiro, você faz uma aposta comigo como se eu fosse um projeto. Depois descubro que você vasculhou minha vida e agora sua ex espalha fotos minhas como se eu fosse um escândalo. Sarah, você não entende. Eu entendo perfeitamente, ela disse, começando a guardar os doces. Entendo que pessoas como você e Victoria veem pessoas como eu como entretenimento. Uma historinha para contar nos seus jantares sofisticados. William ficou em silêncio por alguns momentos, observando ela arrumar as coisas. Sua mãe está bem? Ele perguntou de repente. Sarah parou o que fazia e olhou para ele. Como? Você sabe, porque reconheço esse olhar. É o mesmo que eu tinha quando minha avó estava doente e eu não sabia como eu pagaria pelos tratamentos dela. Algo na voz dele fez Sarah parar. Você já passou por isso? Minha família nem sempre teve dinheiro, Sarah. Eu construí essa empresa do nada, porque sei o que é não ter escolhas. Sarah o estudou por alguns segundos. Havia algo diferente no tom dele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Ela precisa de alguns exames, disse finalmente. $800. Eu não tenho. William puxou a carteira, mas Sarah balançou a cabeça. Não. Eu não aceito caridade. Não é caridade. É um empréstimo, ou podemos chamar de adiantamento pelos próximos 6 meses dos seus doces. William, por favor, me deixe ajudar. Não por pena nem por culpa, mas porque eu me importo. Ela o olhou, tentando decifrar suas intenções. Havia sinceridade nos olhos dele, mas a imagem no telefone a lembrava o quão diferentes seus mundos eram. Preciso pensar, disse, terminando de guardar seus produtos. Claro. Mas, Sarah, sim. Não se preocupe com o que Victoria, ou qualquer outra pessoa pensa. Você não tem nada do que se envergonhar. Fácil para você dizer com sua conta bancária cheia de zeros. Nem sempre foi assim, ele disse gentilmente. E eu nunca esqueci como é estar do outro lado. Sarah terminou de arrumar suas coisas em silêncio. Ao se virar para sair, William segurou suavemente seu braço. Sarah, tem algo que preciso te contar. O quê? Eu soube quem você era. Desde o nosso primeiro encontro. Não porque vasculhei você, mas porque... Ele hesitou. Porque eu já tinha te visto antes. O coração de Sarah acelerou. Como assim? Cerca de 2 meses atrás, eu estava andando pelo parque depois de uma reunião frustrante. Vi você vendendo doces e rindo com uma menininha que não tinha dinheiro para comprar nada. Você deu um doce de graça para ela e inventou uma história sobre poderes mágicos. Sarah lembrou daquele dia. Uma menininha tinha parado na barraquinha dela com só $0,5. Ela ficou observando por uns 10 minutos. William continuou. Você fez todos os clientes sorrirem. Havia algo em você. Uma energia, uma luz. Eu nunca tinha visto nada igual. Por que você não disse nada? Porque eu era só um cara de terno no parque.
E você parecia livre, feliz. Eu não queria atrapalhar isso. Sarah sentiu as lágrimas queimar os olhos. Então, quando a Helena me mandou no lugar dela, reconheci você na hora. Mas você estava escondida atrás daquela máscara. Então imaginei que devia ter seus motivos. William. Ela sussurrou, sem saber o que dizer. Eu me apaixonei por você naquele dia no parque, Sarah. Pelo seu eu real. Todo o resto foi só uma forma de te conhecer melhor. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Sarah. Ela se sentia exposta, vulnerável, mas também aliviada por finalmente ouvir a verdade. Não sei o que dizer, admitiu. Não, precisa dizer nada agora, ele disse suavemente, enxugando uma lágrima da bochecha dela. Mas pense no que eu falei sobre o empréstimo. Sua mãe é mais importante do que o nosso orgulho. Sarah assentiu, ainda tentando processar tudo o que ele tinha dito. Eu vou te ligar, ela finalmente disse. Estarei esperando. Enquanto caminhava para o metrô, Sarah sentiu seu mundo virar, de cabeça para baixo. O homem que ela pensava estar apenas brincando com ela, na verdade, havia se apaixonado antes mesmo de eles realmente se conhecerem. E agora, ela não tinha certeza de quem estava usando uma máscara. Ele ou ela. Sarah passou o fim de semana inteiro pensando naquela conversa. As palavras dele ecoavam na mente. Eu me apaixonei por você naquele dia no parque. Ela tentava decidir se deveria acreditar ou se tudo não passava de mais um movimento calculado. Na manhã de segunda-feira, decidiu aceitar o empréstimo para os exames da mãe. Ligou para William, que atendeu no primeiro toque. Sarah, como você está? Eu vou aceitar sua ajuda, disse engolindo o orgulho. Mas é um empréstimo. Vou pagar com juros se for preciso. Não precisa de juros. Precisa sim. Quero que isso seja uma transação de verdade. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tudo bem, como preferir. Posso transferir o dinheiro agora mesmo. Obrigada, ela disse baixinho. Isso significa muito para mim. Para mim também. Significa que você confia em mim, pelo menos um pouco. Depois de desligar, Sarah sentou na cama e finalmente se deixou chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Sua mãe ficaria bem. Isso era tudo o que importava. Os exames foram bons, e o médico disse que era apenas uma inflamação que podia ser tratada com medicação. Sarah sentiu um peso enorme sair dos seus ombros. Nos dias seguintes, ela e William trocaram algumas mensagens sobre a saúde da mãe, mas não se viram. Ela voltou à rotina normal. Faculdade, trabalho, vendas de doces, tentando entender tudo o que aconteceu entre eles. Até que na quinta-feira, tudo virou de cabeça, para baixo novamente. Sarah estava na biblioteca da faculdade quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Sarah Martinez? Uma voz masculina formal perguntou. Sim, sou eu. Meu nome é James Parker. Sou assistente pessoal do Sr. William Scott. Ele gostaria de saber se você está disponível para uma reunião esta tarde. Sarah franziu a testa. Por que William mandaria seu assistente ligar para ela, em vez de ligar pessoalmente? Que tipo de reunião seria aquela? O Sr. Scott prefere explicar pessoalmente. 5 horas no escritório dele serve para você? Sarah hesitou. Ir ao escritório de William parecia uma linha que ela não tinha certeza se estava pronta para cruzar. Ele pode me ligar direto? O Sr. Scott estará em reuniões o dia todo, mas disse que é importante falar com você hoje. A curiosidade venceu a cautela. Tudo bem, 5 horas. O prédio da Williams Company era impressionante, todo de vidro e aço, com um lobby que parecia ter saído direto de uma revista de arquitetura. Sarah se sentia pequena e deslocada enquanto o elevador a levava ao 30º andar. A assistente de Williams a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu a uma sala de reuniões com vista panorâmica de Manhattan. O Sr. Scott estará com você em alguns minutos, disse, oferecendo água ou café. Sarah escolheu água e olhou pela janela, tentando acalmar os nervos. O que será que William queria discutir que fosse tão importante? Quando ele entrou na sala, voltou à sua postura formal. Terno escuro, postura de negócios. Mas havia algo diferente nos olhos dele.
Uma hesitação que Sarah não estava acostumada a ver. Sarah, obrigado por vir, disse ele, fechando a porta atrás de si. Sua assistente disse que era importante. É. Ele sentou-se do outro lado da mesa, mantendo uma distância formal. Tenho uma proposta para você. Sarah arqueou a sobrancelha. Mais uma aposta? Não exatamente. William entrelaçou os dedos sobre a mesa. É mais como um trabalho. Que tipo de trabalho? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Minha avó está muito doente. Os médicos dizem que não tem muito tempo e ela tem essa obsessão. Ela quer me ver casado antes de morrer. O estômago de Sarah afundou. William, o que você está sugerindo? Ela vai ficar comigo por uma semana. Preciso de alguém para fingir ser minha noiva. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sarah o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Você quer que eu finja ser sua noiva por uma semana? Você pagaria bem, claro, $50.000. Sarah quase engasgou com a água. $50.000? É um valor justo para o que estou pedindo. Você teria que ficar na minha casa, ir a alguns eventos sociais e convencer minha avó de que somos um casal feliz. Sarah levantou-se de repente e começou a andar pela sala. Isso é loucura, William. Você está falando de fingir um noivado. Eu sei como soa. Parece que você está me contratando para ser uma atriz na sua vida pessoal. Ela se virou para encará-lo. É exatamente isso que você está fazendo, não é? William também se levantou, parecendo frustrado. Sarah, minha avó está morrendo. Ela me criou depois que meus pais morreram num acidente. É a única família que me resta. Se fingir que estamos noivos por uma semana pode lhe trazer paz, eu faria qualquer coisa. A raiva de Sarah suavizou um pouco quando ouviu a dor na voz dele. Por que eu? Por que não pedir para Victoria ou alguém do seu círculo social? Porque ela não aprovaria nenhum deles, disse William simplesmente. Minha avó tem um senso incrível para perceber quando alguém está sendo falso. Ela veria qualquer um que eu trouxesse só por conveniência. Com você seria diferente. William olhou para ela atentamente. Sim, seria diferente. Por quê? Porque com você eu não preciso fingir. Eu realmente gosto da sua companhia. Sarah sentiu o rosto esquentar. Havia sinceridade na voz dele que a deixou sem palavras. William, isso tudo é muito complicado. Nós mal nos conhecemos. Eu sei. Mas você é a única pessoa que pode me ajudar com isso. Sarah sentou-se de novo, tentando processar a proposta. $50.000 resolveriam todos os seus problemas financeiros. Ela poderia parar de trabalhar tantas horas, focar na escola, cuidar melhor da mãe. Que tipo de eventos sociais? Alguns jantares. Talvez um evento beneficente. Nada muito complicado. E onde eu ficaria? Tenho uma casa no Upper East Side, com quartos separados. Você teria total privacidade. Sarah mordeu o lábio pensando. Posso fazer algumas perguntas? Claro. Primeiro, sua avó sabe dessa situação. Incomum? Ela não sabe nada sobre as apostas ou os encontros estranhos. Pelo que ela sabe, nós nos conhecemos e nos apaixonamos. Segundo, e se ela não acreditar em nós? Aí fazemos o nosso melhor, e pelo menos ela saberá que tentei. Terceiro, o que acontece depois dessa semana? William hesitou pela primeira vez. Depois da semana, voltamos para nossas vidas normais. Havia algo na forma como ele disse isso, que fez Sarah sentir que ele não estava sendo totalmente honesto. Mas talvez fosse só imaginação dela. Preciso pensar. Quanto tempo tenho? Até amanhã. É uma decisão grande. William assentiu. Claro. Mas Sarah... Sim, obrigado por pelo menos considerar. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Pouco antes de sair, virou-se. William, sua avó, ela realmente significa muito para você, né? Tudo. Ele respondeu sem hesitar. Ela é tudo para mim. Naquela noite, Sarah ligou para Elina e contou sobre a proposta. Elina ficou em silêncio por alguns segundos antes de explodir.
$50.000 para fingir ser noiva por uma semana. Sarah, você tem que aceitar. Não é só pelo dinheiro, Elina. É complicado. Complicado como? E se você começar a acreditar que é real? E se eu realmente me apaixonar? Helena ficou em silêncio por um momento. Finalmente ela disse, com uma voz baixa e tensa: Você já está se apaixonando por ele? Não, não estou. Sarah respondeu, tentando esconder o que sentia. Você tem medo de fingir ser noiva dele porque lá no fundo tem medo de não querer mais fingir. Sarah não respondeu. Helena acertou em cheio. O que eu faço? Aceitar o pedido de casamento, mas desta vez abrir os olhos de verdade. Sem máscaras, sem jogos. Apenas ser eu mesma. E se tudo der errado? E se tudo der certo? Naquela noite, Sarah ficou acordada, encarando o teto, perdida em pensamentos. Pela manhã, ligou para William. Eu aceito, disse ela com a voz firme, mas com uma condição. Qual? Sem fingimentos entre nós. Se vamos convencer sua avó de que somos um casal de verdade, precisamos realmente nos conhecer. Fechado. Ele respondeu imediatamente. Quando você pode começar? Hoje à tarde. Mas, William, Sarah interrompeu. Se você mentir sobre sua avó ou qualquer outra coisa, eu desisto na hora. Entendido? Entendido. E Sarah? Sim? Obrigada. Você nem imagina o quanto isso significa para mim. Depois de desligar, Sarah se olhou no espelho. Em poucos dias estaria morando na casa de William Scott, fingindo ser sua noiva. Sarah chegou à mansão com uma pequena mala e a sensação crescente de que havia cometido um erro enorme. A casa no Upper East Side era ainda mais impressionante do que ela imaginava. 3 andares de elegância discreta, jardins impecáveis e uma entrada digna de filme. William a recebeu na porta, vestido com uma camisa azul clara e calças caqui. Ele parecia nervoso, o que, de algum modo, trouxe conforto. Você veio, disse ele como se ainda não acreditasse. Eu disse que viria, respondeu Sarah, ajeitando a alça da mala. Deixa eu te mostrar a casa. Ele falou, pegando a bolsa dela. Minha avó chega amanhã de manhã. A casa parecia um museu particular. Quadros caros nas paredes, móveis que certamente valiam mais que o apartamento inteiro de Sarah, e uma escadaria imponente levando aos andares superiores. Era linda, mas fria. O seu quarto é aqui, disse William, subindo as escadas. Tem banheiro privativo e uma vista legal do jardim. O quarto era maior que a sala inteira de Sarah. Cama king size, móveis de madeira escura e janelas enormes de frente para um pátio com fonte. É lindo, ela falou, impressionada de verdade. Mas, William, eu me sinto invadindo um museu, disse ela, meio brincando. Ele riu, parecendo relaxar um pouco. Eu sei, às vezes sinto isso também. Comprei esta casa achando que era o lugar onde pessoas de sucesso deviam morar, mas nunca pareceu realmente um lar. E onde é seu lar, então? William hesitou, como se ninguém tivesse feito aquela pergunta antes. Honestamente, meu escritório, ou aquela cafeteria onde nos conhecemos. Lugares onde posso ser eu mesmo e não o que as pessoas esperam que eu seja. Sarah o estudou. Havia uma vulnerabilidade na resposta dele que a surpreendeu. Então vamos. Fingir que essa casa é uma cafeteria chique. Ela sugeriu, sentando na cama. Agora me conte sobre sua avó. O que ela precisa saber sobre nossa história de amor? Eleanor Scott. Tem 83 anos. É afiada e não cai em mentiras facilmente. William explicou, acomodando-se em uma poltrona perto da janela. Ela vai querer saber como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos quando decidimos casar. E qual será nossa história oficial? Estava pensando em manter perto da verdade. Nos conhecemos há alguns meses. Você vendia doces e eu me apaixonei pela sua personalidade única. E ela não vai achar estranho você namorar alguém que vende bala na rua? Minha avó não liga para status social, só para caráter. Sarah assentiu,
Mas uma preocupação ficou rondando sua mente. William, e se ela descobrir que estamos fingindo? Então pelo menos tentamos. Ele respondeu com simplicidade. Mas, Sarah, quanto menos fingirmos, melhor. Ela tem um sexto sentido para qualquer coisa falsa. Naquela noite jantaram na sala de jantar formal. Uma experiência surreal para Sarah, acostumada a comer no balcão da cozinha. William foi atencioso, perguntando sobre a família dela, educação, sonhos. Parecia um verdadeiro primeiro encontro. Sem jogos, sem apostas. Posso te perguntar algo pessoal? Sarah disse, cortando o salmão que o chefe particular de William havia preparado. Claro. Por que você nunca se casou de verdade? Quero dizer, você tem 32 anos, é bem-sucedido, bonito. William riu. Você acha que eu sou bonito? Sarah sentiu o rosto corar. Não mude de assunto. Ok. Ele falou sério. Honestamente, nunca conheci alguém que me quisesse pelo que realmente sou. E não pelo que represento. As mulheres no meu círculo social querem o CEO, o status, o dinheiro. Você foi a primeira que realmente tentou se livrar de mim. E isso foi atraente. Muito, ele disse, olhando direto nos olhos dela. Porque significava que você não queria nada de mim. E isso me deu a liberdade de ser eu mesmo. Foram interrompidos pelo toque da campainha. William franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Poucos minutos depois, a governanta entrou na sala de jantar com um olhar meio desconfortável. Sr. Scott, a senhorita Victoria Ashworth está aqui. Ela diz que é importante. William suspirou. Deixe-a entrar. Victoria entrou vestindo um vestido preto de grife e um olhar que misturava curiosidade e irritação. Quando viu Sarah, seus lábios se curvaram em um sorriso nada amigável. William, querido, disse, beijando sua bochecha com um ar possessivo. Preciso falar com você. É sobre amanhã. Amanhã? O evento beneficente da Fundação Whitmore. Você esqueceu que confirmou que seria meu acompanhante? O estômago de Sarah caiu. William parecia genuinamente surpreso. Victoria, eu não confirmei nada. Além disso, não posso ir. Minha avó está chegando. Sua avó vai entender. Esse evento é importante para os negócios. Victoria lançou um olhar para Sarah como se ela fosse um incômodo. Tenho certeza que sua amiga vai entender. Na verdade, Sarah disse, levantando-se, a noiva dele não vai entender. O silêncio caiu instantaneamente. Os olhos de Victoria se arregalaram. Com licença? Sarah olhou para William, que parecia surpreso, mas não incomodado com a revelação. William e eu estamos noivos, disse Sarah, mostrando a mão esquerda onde usava um anel simples que trouxera de casa. Então, acho que você vai precisar encontrar outra companhia. Victoria olhou da mão de Sarah para William e de volta novamente. Isso é ridículo, disse finalmente. William, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. William se levantou, andando para o lado de Sarah. Sarah e eu vamos nos casar. Porque até semana passada você era solteiro. Victoria exigiu. As coisas mudam rápido. Sarah respondeu antes que William pudesse falar. Às vezes, quando você conhece a pessoa certa, simplesmente sabe. Victoria riu, mas foi uma risada fria. A pessoa certa, querida. Você não faz ideia do tipo de mundo que está entrando. Você acha que pode simplesmente aparecer e se encaixar na vida dele no nosso mundo? Sarah sentiu a irritação subir. Nosso mundo? Eu não sabia que havia requisitos para se apaixonar por alguém. Ah, sim. Victoria se aproximou, a voz mais afiada. Jantares onde você nem vai saber qual garfo usar. Conversas sobre arte, política e negócios que você não vai entender. Expectativas de como a esposa de um CEO deve agir. Victoria. William falou, o tom de aviso. Não, William. Alguém tem que dizer a verdade para ela. Victoria olhou para Sarah com desprezo. Você até pode ser uma garota doce, mas isso não é um conto de fadas. Isso é a vida real. E na vida real, pessoas de mundos diferentes não dão certo.
Sarah sentiu como se tivesse sido atingida. Todas as suas inseguranças vieram à tona. Talvez você esteja certa, disse baixinho. Talvez eu realmente não saiba em que mundo estou entrando. Sarah, William falou, percebendo que ela estava se fechando. Mas sabe o que eu sei? Sarah continuou, a voz ficando mais forte. Sei como fazer alguém sorrir quando está tendo um dia ruim. Sei como trabalhar duro pelo que quero. E sei reconhecer alguém genuíno quando vejo um. Ela se virou para Victoria. E você, Victoria? O que sabe fazer além de usar vestidos caros e rebaixar os outros para se sentir importante? Victoria ficou sem palavras por alguns segundos. Você tem coragem, isso eu admito, disse finalmente. Mas coragem não vai ser suficiente quando a realidade bater. Talvez não, Sarah concordou. Mas pelo menos não vou passar a vida amarga porque alguém que eu queria escolheu outra pessoa. Desta vez foi Victoria quem ficou vermelha de raiva. William, disse pegando a bolsa. Quando terminar esse experimento social, me liga. Estarei aqui. Ela saiu da sala, deixando para trás um rastro de perfume caro e tensão no ar. Sarah caiu na cadeira, sentindo como se tivesse corrido uma maratona. Me desculpa, disse. Acho que estraguei tudo. Está brincando? William sentou ao lado dela. Você foi incrível. Nunca vi ninguém enfrentar a Victoria daquele jeito. Ela não estava completamente errada, Sarah admitiu. Eu realmente não. Sei usar um garfo de peixe, nem falar sobre arte francesa. E não sei fazer brigadeiro ou conversar com crianças no parque. Isso não nos torna menos valiosos, William disse. Sarah olhou para ele e viu honestidade nos olhos dele. Você acha que sua avó vai me aceitar? Acho que ela vai adorar você. Ele disse, segurando a mão dela. Porque você é real e porque me faz sorrir. Naquela noite, Sarah deitou na cama enorme, olhando para o teto ornamentado. Amanhã, ela conheceria Eleanor Scott e teria que convencê-la de que era a mulher certa para seu neto. O problema era que ela começava a acreditar que talvez fosse verdade, e isso a assustava mais do que qualquer confronto com Victoria. Eleanor Scott chegou numa manhã ensolarada de sábado, dirigindo sozinha um sedã preto que parecia mais velho que Sarah. William a avisara que a avó era independente, mas Sarah não esperava ver uma mulher de 83 anos sair do carro carregando 2 malas e recusando qualquer ajuda. Vó, pelo menos, deixe eu carregar isso, William disse correndo para encontrá-la. Meus braços funcionam muito bem, obrigada, Eleanor respondeu, embora a voz dela carregasse um calor genuíno. Agora me apresente essa jovem de quem tanto ouvi falar, Sarah. Desceu à varanda vestindo um vestido azul marinho simples, tentando controlar os nervos. Eleanor Scott era exatamente como ela imaginava. Pequena, mas imponente, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos azuis que pareciam enxergar direto através das pessoas. Vó, esta é Sarah Martinez, disse William, colocando a mão nas costas dela. Sarah, minha avó Eleanor. É um prazer conhecê-la, Sra. Scott, Sarah disse, estendendo a mão. Eleanor a avaliou por alguns segundos, ignorou o aperto de mão e a puxou para um abraço. Esqueça esse negócio, disse Sra. Scott. Pode me chamar de vó Eleanor, como todo mundo na família, disse, afastando-se para observá-la melhor. Então você é a jovem que conseguiu domar meu neto impossível? Sarah riu nervosamente. Não sei se dominei alguém. Acho que... Quem foi domado fui eu. Ah, ela é esperta, Eleanor comentou para William. Já gostei dela. Durante o almoço, Eleanor perguntou sobre tudo. A família de Sarah, seus estudos, como conheceu William, seus planos para o futuro. Sarah respondeu o mais sinceramente que pôde, omitindo apenas os detalhes sobre apostas e fingimentos. Então você vende doces que faz você mesma? Eleanor perguntou, cortando seu salmão grelhado. Sim, aprendi com minha mãe quando era pequena. É uma tradição da família, Sarah explicou. Não é nada glamuroso, mas ajuda a pagar a faculdade. Glamuroso,
Eleanor riu. Querida, eu cresci numa fazenda. Acordava às 5 da manhã para ordenhar vacas antes da escola. Trabalho honesto nunca é motivo de vergonha. William observava a troca entre as duas mulheres com uma expressão que Sarah não conseguiu decifrar. Algo perto da esperança. William me contou que você perdeu seus pais muito jovem. Sarah disse, voltando-se para Eleanor. Perdi, respondeu ela. Ele veio morar comigo quando tinha 8 anos. Era um garotinho teimoso e orgulhoso, sempre querendo provar que podia fazer tudo sozinho, disse olhando para William com carinho. Algumas coisas nunca mudam. Vó! William protestou, ficando um pouco vermelho. O quê? É verdade. Você ainda tem dificuldade em aceitar ajuda ou admitir que precisa de alguém. Sarah olhou para William, reconhecendo algo na descrição. Ela também tinha dificuldade em aceitar ajuda. Depois do almoço, Eleanor sugeriu um passeio pelo jardim. Sarah estava nervosa, mas William discretamente segurou sua mão, dando-lhe uma sensação silenciosa de segurança. Você tem mãos que trabalham. Eleanor comentou, percebendo o gesto. Gosto disso. Mãos que criam sempre têm boas histórias. Eles sentaram em um banco perto da fonte central. Eleanor fechou os olhos e virou o rosto para o sol. Sabe, Sarah, eu estava preocupada que William acabasse sozinho e amargurado, disse de repente. Ele sempre foi tão focado no trabalho, tão controlado. Mas desde que começou a falar de você, há uma leveza nele que eu não via há anos. O coração de Sarah acelerou. Ela olhou para William, que observava os peixes na fonte com expressão pensativa. Ele é um homem bom, Sarah disse, percebendo que falava com sinceridade. Às vezes acho que ele se esconde no trabalho porque tem medo de se decepcionar. Muito perspicaz. Eleanor assentiu. E você, do que tem medo? A pergunta pegou Sarah desprevenida. Tenho medo de não ser suficiente, admitiu. De estar sempre buscando algo que parece fora do meu alcance. Ah, querida, Eleanor disse suavemente, segurando a mão de Sarah. Se William escolheu você, é porque você é mais do que suficiente. Ele pode ser teimoso, mas não é bobo. Naquela tarde, William sugeriu que cozinhassem juntos. Eleanor insistiu em ajudar apesar das reclamações dele. Vó, você deveria descansar. Besteira. Cozinhar é relaxante. Além disso, quero ver como vocês dois funcionam juntos. A cozinha da mansão era maior que o apartamento inteiro de Sarah, equipada com aparelhos profissionais que ela mal sabia usar. Mas, quando William começou a picar cebolas e Eleanor a preparar os temperos, Sarah se sentiu em casa. William, você está cortando essas cebolas como se fossem diamantes, Sarah disse, tirando a faca da mão dele. Deixa eu fazer. Eu sei cortar cebola. Ele protestou. Sei que sabe, mas você está deixando os pedaços perfeitos demais. Para um cozido, eles precisam ser meio desiguais. Eleanor observava a troca com interesse. Ela tem razão. William, você sempre foi perfeccionista demais, até na cozinha. Enquanto preparavam um cozido simples, escolha de Eleanor, que já estava cansada da comida de chefe, Sarah percebeu como William relaxava ali. Ele ria das histórias da infância contadas por Eleanor, zombava de suas próprias habilidades culinárias limitadas e parecia genuinamente feliz. Sarah, disse Eleanor enquanto temperava o cozido, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ama meu neto? A pergunta caiu na cozinha como uma bomba. William parou de cortar as cenouras e olhou para Sarah, esperando. Sarah sentiu o rosto esquentar. Como responder? Tecnicamente tudo era uma farsa, mas os sentimentos que ela desenvolvera por William eram muito reais. Começou, então olhou para William e decidiu ser honesta. Sim, eu amo. Algo mudou na expressão de William quando ela disse isso. Um misto de surpresa, alívio e algo mais que ela não soube identificar. E você, William? Eleanor perguntou. Completamente. Ele disse sem hesitar, ainda olhando para Sarah.
Estou completamente apaixonada por ela. Eleanor bateu palmas com entusiasmo. Maravilhoso. Agora vamos terminar este ensopado antes que queime. Mas Sarah mal conseguia se concentrar na comida. A forma como William respondeu, o tom da voz, o jeito que ele continuava olhando para ela. Havia algo ali que ia muito além de fingir por causa da avó doente. Durante o jantar, Eleanor contou histórias sobre William quando criança. Como ele montava negócios imaginários com blocos de brinquedo, como sempre defendia os colegas menores. Na escola, e como costumava surpreendê-la quando ela estava triste. Uma vez, quando eu estava com pneumonia, ele vendeu todos os brinquedos para comprar flores para mim, disse Eleanor. Ele tinha 9 anos. Ele falou que as flores me fariam melhorar mais rápido. Sarah olhou para William, que parecia um pouco envergonhado, mas sorriu. Ainda gosto de dar flores para quem importa, disse ele, olhando diretamente para Sarah. Depois do jantar, ficaram na sala. Eleanor disse estar cansada, mas Sarah percebeu que ela ainda observava, silenciosa, como Sarah e William interagiam quando achavam que ninguém estava vendo. Bem, finalmente disse Eleanor, levantando-se. Acho que vou para a cama. Foi uma viagem longa. Ela beijou William na testa e se aproximou de Sarah. Obrigada pelo jantar, sussurrou no ouvido dela. Faz tempo que não vejo meu neto tão feliz. Você faz bem para ele. Quando Eleanor subiu, Sarah e William ficaram sozinhos. O silêncio entre eles pesava, carregado de tudo que havia sido dito durante o jantar. Você mentiu para ela, William finalmente falou. Sarah sentiu o estômago despencar. Sobre o quê? Quando você disse que me ama. William, se foi mentira, foi a mentira mais convincente que já ouvi. Ele disse, se aproximando. E se foi verdade? Sarah o encarou, o coração acelerado. E se fosse verdade, então tudo mudaria. Ele disse, agora bem à sua frente. Porque eu não menti quando disse que estou apaixonado por você. Desta vez, quando ele se inclinou, Sarah não se afastou. O beijo foi suave, hesitante, como se explorassem um território desconhecido. Mas quando Sarah retribuiu, aprofundando o momento, William a puxou para mais perto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso é real? Sarah sussurrou. Tão real quanto qualquer coisa que já senti, disse William, apoiando a testa na dela. E pela primeira vez desde o começo de tudo, Sarah não usava nenhuma máscara. No domingo, Sarah acordou com uma sensação estranha no peito. O beijo da noite anterior havia mudado tudo entre ela e William, mas também complicava ainda mais as coisas. Ela fingia estar noiva de um homem por quem realmente estava se apaixonando, e não sabia mais onde acabava a atuação e começavam os sentimentos reais. Desceu até a cozinha e encontrou Eleanor já acordada, tomando café e lendo o jornal. Bom dia, querida, disse a senhora mais velha. Dormiu bem? Sim, obrigada. Sarah mentiu servindo-se de café. Você está acordada cedo. Velho hábito. Na fazenda sempre acordávamos com o sol. Sarah sentou à mesa da cozinha, menor e mais aconchegante que a formal da sala de jantar. Posso te perguntar uma coisa? Eleanor disse de repente. Claro. Vocês realmente estão noivos ou... Isso é só uma encenação para uma velhinha doente? Sarah quase deixou a xícara cair. Olhou para Eleanor, que a observava com aqueles olhos azuis penetrantes. Não sei do que você está falando. Eleanor riu baixinho. Querida, eu criei o William. Conheço cada expressão, cada gesto dele. E vocês dois estão se esforçando demais para parecerem um casal estável. Sarah sentiu o rosto esquentar. O que quer dizer? Casais que estão juntos há meses não se olham com aquela mistura de desejo e hesitação. Não se tocam como se ainda estivessem descobrindo como. E definitivamente não se surpreendem quando o outro diz, eu te amo. Sarah abaixou o olhar para a xícara sem saber o que dizer. Mas sabe de uma coisa? Continuou Eleanor. Não me importo.
Vocês podem estar fingindo ser um casal, mas os sentimentos são reais. Não dá para fingir o jeito que vocês se olham. Senhora. Scott, corrigiu Eleanor. E não precisa explicar nada. O William deve ter suas razões para montar essa peça. Provavelmente tem a ver com o jeito dele de tentar resolver tudo sozinho. Mas posso dizer que ele realmente se importa com você. Nesse momento, William entrou na cozinha, cabelo bagunçado, camiseta casual. Bom dia, disse, indo direto para a máquina de café. Vocês já estão tramando alguma coisa? Só falando de mulheres, respondeu Eleanor inocentemente. Sarah deveria contar para ele aquela oferta que recebeu. Os olhos de Sarah se arregalaram. Que oferta? Ah, é mesmo, improvisou. A oferta? William ficou alerta. Que oferta? Eleanor sorriu para Sarah, claramente se divertindo. Vou deixar vocês dois conversarem. Vou dar uma volta no jardim. Depois que ela saiu, William se sentou ao lado de Sarah. Que oferta? Repetiu. Sua avó estava testando nossa dinâmica, explicou Sarah. Ela conhece o William. Sabe que não estamos realmente noivos. William suspirou e passou as mãos pelos cabelos. Eu sabia que ela ia descobrir. Ela sempre foi muito perspicaz. Então, e agora? Será que ela vai nos expor? Não. Se ela achasse que isso tudo fosse completamente falso, já teria me confrontado. O fato de ela brincar com isso mostra que ela vê algo real entre nós. Eles ficaram em silêncio por um momento, tomando café, pensando na conversa. William, Sarah disse finalmente, sobre a noite passada, o beijo? Sim, complica as coisas. Por quê? Porque agora eu não sei o que é real e o que é fingimento, e isso me assusta. William se virou para encará-la de verdade. Sarah, vou ser completamente honesto com você. A noite passada foi real. Tudo o que senti, tudo o que disse, foi real. E depois, quando sua avó for embora e não tivermos que fingir mais, quem disse que estava fingindo antes? Antes que Sarah pudesse responder, o telefone de William tocou. Ele olhou para a tela franzindo a testa. Preciso atender. É meu advogado. Ele saiu da cozinha para atender, deixando Sarah sozinha com seus pensamentos confusos. 15 minutos depois, William voltou, visivelmente preocupado. Temos um problema, ele disse. Que tipo de problema? Minha família. Não a avó, mas os outros. Meus tios, primos, o conselho da empresa. Eles descobriram sobre nosso noivado. Sarah sentiu o estômago gelar. Como assim? A Victoria contou para todo mundo que conhece. E agora eles querem te conhecer oficialmente. O que isso significa? Sarah perguntou. William afundou na cadeira. Significa que vão querer certidões de nascimento, informações sobre sua família, sua educação, sua situação financeira. Vão investigar tudo. E quando descobrirem que eu sou só uma garota pobre que vende doces, vão me pressionar para romper o noivado, ele falou baixinho. Vão dizer que você está atrás do meu dinheiro, que não pertence à família. Sarah se levantou de repente. Então é isso. A farsa termina aqui. Sarah, não vou passar pela humilhação de ser investigada e julgada por pessoas que nem me conhecem. E também não vou causar problemas para você com sua família ou empresa. Eles não importam para mim. Mas deveriam, ela interrompeu. Essa é sua vida, sua família, seu negócio. Eu sou apenas uma atriz temporária nessa história. William se levantou e segurou suavemente os braços dela. Você não é temporária, pelo menos para mim. Como pode ter tanta certeza? Sarah perguntou com os olhos marejados. Mal nos conhecemos. Tire todas as mentiras e fingimentos. O que sobra? Uns encontros desajeitados e 3 dias fingindo ser um casal. É sobre isso? Ela perguntou insegura. Não. É sobre como eu me sinto quando estou com você. Como você me faz rir. Como me desafia. Como me faz querer ser um homem melhor. Sarah sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. E se não for suficiente,
E se sua família estiver certa e realmente formos de dois mundos diferentes? Então construiremos o nosso próprio mundo. Antes que Sarah pudesse responder, Eleanor apareceu na porta da cozinha. Desculpe interromper, mas acabei de receber uma ligação interessante, disse com expressão séria. Parece que seu primo Marcos vem aqui esta tarde, William, e vai trazer alguns outros membros da família. Eles querem conhecer a Sarah oficialmente. Vovó, eu posso explicar. William murmurou. Não precisa explicar nada, surpreendeu Eleanor. Mas vocês dois precisam decidir uma coisa. Vão encarar isso juntos ou deixar que outros decidam o futuro por vocês? Sarah olhou entre William e Eleanor, sentindo o peso da decisão. Quanto tempo temos? Perguntou finalmente. Cerca de 4 horas, respondeu Eleanor. Então Sarah respirou fundo. É melhor começarmos a preparar nossa história. A verdadeira, desta vez. William sorriu pela primeira vez desde que atendeu o telefone. Tem certeza? Não, Sarah admitiu. Mas vou tentar mesmo assim, porque você estava certo sobre uma coisa. O que sinto por você é real, e isso vale a pena lutar. Eleanor bateu palmas. Excelente. Agora vamos fazer vocês parecerem um casal que realmente se conhece. E seja você mesma, disse Sarah. Se não gostarem, o problema é deles, não seu. Enquanto se preparavam para encarar a família Scott, Sarah se perguntava se estava cometendo o maior erro ou tomando a melhor decisão da vida. Talvez descobrisse em algumas horas, às 2 horas da tarde, 3 carros pretos pararam em frente à mansão de William. Sarah observou pela janela do quarto homens e mulheres elegantemente vestidos saindo dos carros com olhares sérios e decididos. Parecem estar indo para um funeral, murmurou. De certa forma estão. William apareceu, atrás dela. Vieram enterrar nosso relacionamento. Sarah se virou para encará-lo. Ele havia trocado as roupas casuais por um terno escuro, voltando à postura de CEO. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Algo muito parecido com determinação. Tem certeza que quer passar por isso? Ela perguntou, ajeitando o vestido, azul simples que Eleanor insistira que usasse. Nunca tive tanta certeza de algo na vida. A campainha tocou e Sarah sentiu o estômago apertar. Vamos, William disse, oferecendo o braço. Hora de conhecer os abutres. Na sala de estar, 5 pessoas esperavam por eles. Marcus Scott, primo de William e vice-presidente da empresa, era um homem na casa dos 40, com cabelos grisalhos e um sorriso que não alcançava os olhos. Ao lado dele estava sua esposa, Patrícia, uma mulher magra que usava joias exageradas. Também estavam 2 tios de William e uma senhora mais velha que Sarah supôs ser a tia Helen. Eleanor já estava sentada na poltrona principal, observando a família com uma expressão divertida. William, disse Marcus levantando-se. Que bom te ver. E esta deve ser a famosa Sarah. Sarah Martinez. Ela respondeu estendendo a mão. Marcus apertou-a com força demais, claramente tentando intimidá-la. Então, Sarah, conte-nos sobre você. William tem sido muito reservado com seus detalhes pessoais. O que vocês gostariam de saber? Sarah perguntou, sentando-se ao lado de William no sofá. Para começar, onde você estudou? Patrícia perguntou, tirando um pequeno caderno da bolsa como se fosse anotar. Estou estudando artes culinárias no Manhattan Community College, respondeu Sarah, honestamente. Community College, repetiu Marcus, como se aquelas palavras tivessem um gosto amargo. E seus pais, o que fazem para viver? Minha mãe é viúva, ela é costureira a vida toda. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Ele era eletricista. O silêncio na sala ficou pesado, desconfortável. Sarah percebeu os olhares trocados entre os familiares. E você trabalha vendendo doces na rua? Perguntou a tia Helen com a voz carregada de desprezo. Eu trabalho em 3 empregos diferentes para pagar a escola e ajudar minha mãe. Vender doces é só um deles, respondeu Sarah, mantendo a voz firme. 3 empregos? Murmurou Patrícia,
anotando algo. E quando teria tempo para as responsabilidades de esposa de um CEO? Antes que Sarah pudesse responder, William se levantou. Chega, disse, sua voz cortando o ar. Não vou deixar vocês interrogarem Sarah como se ela fosse uma criminosa. William, querido, só estamos tentando entender, disse Marcus, fingindo inocência. Afinal, essa é uma união bastante inesperada. Inesperada? William riu, mas era um riso frio. Sabe o que é inesperado? Descobrir que minha família é ainda mais preconceituosa do que eu pensava. Não somos preconceituosos, protestou Patrícia. Somos práticos. Você tem responsabilidades, uma posição social a manter. Não pode casar com qualquer um. Qualquer um? A voz de Sarah subiu. Com licença, eu tenho nome e não sou qualquer uma. Claro que não, querida, disse a tia Helen num tom condescendente. Mas você deve entender nossa preocupação. William vai herdar a empresa da família. Sua esposa precisa manter os mesmos padrões. E quais seriam esses padrões? Eleanor perguntou, falando pela primeira vez desde o começo da reunião. Porque eu me lembro de quando essa família não tinha 2 centavos para esfregar juntos. Vovó, murmurou Marcus. Não me chame de vovó, disse Eleanor, levantando-se e apoiando-se na bengala. Vocês todos esqueceram de onde viemos? Seu avô, Marcus, foi um imigrante irlandês que chegou aqui sem nada. Eu cresci numa fazenda trabalhando desde os 5 anos. Nenhum de nós nasceu nesse luxo, mas isso foi há muito tempo. Isso é passado, argumentou Patrícia. As coisas são diferentes agora. São mesmo? Eleanor olhou para Sarah com ternura, porque quando olho para Sarah, vejo a mesma coisa que vi em mim na idade dela. Determinação, coragem e aquela humildade que só quem conhece o valor do trabalho duro tem. Com todo respeito, vovó Eleanor, disse Marcus, os tempos mudaram. A empresa tem responsabilidades com os acionistas, uma imagem pública para manter. A empresa está indo muito bem, obrigado, William interrompeu. E minha vida pessoal não é assunto para discussão do conselho. Sua vida pessoal afeta a empresa quando você é o CEO, rebateu Marcus. Então talvez seja a hora de eu reconsiderar meu papel como CEO. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sarah olhou para William chocada. William, o que está dizendo? Ela sussurrou. Estou dizendo que, se minha família não pode aceitar a mulher que escolhi, talvez eu tenha escolhido a família errada. Marcus ficou pálido. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, disse William, segurando a mão de Sarah. Sarah me faz feliz. Ela me desafia, me faz rir, me faz querer ser um homem melhor. Se vocês não conseguem ver isso, o problema é de vocês. William, disse Sarah suavemente, você não precisa fazer isso por minha causa. Não estou fazendo por você. Ele respondeu, virando-se para ela. Estou fazendo por nós, porque finalmente encontrei alguém que significa mais para mim do que qualquer empresa ou aprovação familiar. Patrícia se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Você vai jogar tudo fora por um capricho? Capricho? Sarah se levantou também, sua paciência no limite. Você passou a tarde inteira me julgando sem nem tentar me conhecer. Decidiu que eu não sou boa o suficiente porque trabalho para viver e não nasci em berço de ouro. Sarah, Marcus, tentou interromper. Não, deixe-me terminar, ela disse, a voz ficando mais firme. Querem saber quem eu sou? Sou alguém que acorda às 5 da manhã para trabalhar numa padaria antes da escola, que vende doces nos finais de semana para ajudar a pagar as contas médicas da minha mãe, que trabalhou duro a vida toda sabendo que toda oportunidade precisava ser conquistada. Ela olhou nos olhos de cada um deles. E sabe o que mais? Sou alguém que faz o William realmente sorrir, que conhece ele sem os ternos caros e títulos pomposos, que o ama pelo homem que ele é, não pelo que possui. Você o ama? Eleanor perguntou sorrindo. Com todo o meu coração. Sarah respondeu sem hesitar, olhando para William.
Mesmo quando ele é teimoso, controlador e acha que tem que resolver tudo sozinho, William sorriu aquele sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto. E eu te amo, disse ele, pelo seu coragem, sua honestidade, sua força, por me fazer sentir que posso ser realmente eu mesmo. Muito comovente, disse Marcus secamente. Mas amor não paga contas nem mantém uma empresa funcionando, não é? Eleanor riu. Marcus, você é um tolo. O amor é exatamente o que faz as melhores empresas darem certo. Paixão pelo que se faz, cuidado com as pessoas envolvidas, valores fortes. Ela se aproximou de William e Sarah. E se vocês realmente se amam, tenho só uma pergunta. Qual é? William perguntou. Eleanor tirou uma pequena caixinha de veludo da bolsa. Por que você ainda não fez isso direito? William olhou para a caixinha, depois para Sarah, que parecia completamente surpresa. Vovó, isso é o anel da sua mãe? Eleanor abriu a caixa, revelando um anel de diamante vintage, simples, mas elegante. Ela me pediu para te dar quando você encontrasse a pessoa certa. William pegou a caixa com mãos trêmulas e se virou para Sarah, que agora tinha lágrimas nos olhos. Sarah, disse ele, ajoelhando-se ali mesmo, diante da família chocada. Sei que começamos de um jeito estranho. Sei que ainda temos muito a aprender um sobre o outro, mas também sei que você é a melhor coisa que já me aconteceu. Ele abriu a caixa. Você quer se casar comigo de verdade desta vez? Sarah olhou para ele ajoelhado, depois para Eleanor, que sorria orgulhosa, e finalmente para o resto da família, ainda atônitos. William Scott, disse ela, sorrindo entre as lágrimas. Você está mesmo me pedindo em casamento na frente das pessoas que passaram 1 hora me humilhando? Sim, ele disse, também sorrindo. Porque quero que todos saibam que escolho você. Sempre escolherei você. Sarah estendeu a mão esquerda. Então sim, 1000 vezes sim. William deslizou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la. Um beijo profundo e apaixonado, que fez Eleanor bater palmas e deixou o resto da família ainda mais atônito. Quando se separaram, Sarah olhou para o anel em seu dedo. Era perfeito. Não chamativo, mas cheio de significado. Bem, disse Marcus finalmente com a voz dura. Isso foi inesperado. A vida inteira do William foi inesperada, disse Eleanor alegremente. E veja como ele se saiu bem. Patrícia fechou. Seu caderninho. Suponho que, se é isso que você realmente quer, William. É, ele disse com firmeza, envolvendo o braço na cintura de Sarah. E espero que você possa respeitar isso, Marcus. Bem-vinda à família, Sarah. Espero que possamos recomeçar. Gostaria disso, Sarah disse, surpreendendo a todos com sua elegância. Depois que a família saiu prometendo refletir sobre tudo que foi dito, Sarah, William e Eleanor ficaram na sala, ainda absorvendo tudo. Então, Eleanor perguntou, quando é o casamento? William e Sarah se olharam. Bem, Sarah disse, já que acabamos de nos noivar de verdade há 10 minutos, talvez devêssemos pensar nisso. Que tal no próximo fim de semana? Sugeriu William. No próximo fim de semana? Os olhos de Sarah se arregalaram. Por que esperar? Ele segurou a mão dela. Já sabemos que nos amamos e queremos ficar juntos. Então por que esperar? Eleanor bateu palmas de novo. Adorei. Um casamento. Simples. Só com a família e amigos próximos. Sarah olhou para os dois, sentindo como se sua vida tivesse virado de cabeça para baixo mais uma vez. Vocês são loucos, disse, mas sorria. Totalmente loucos, concordou William, beijando-a. De novo, e, pela primeira vez desde que tudo começou, Sarah não fingia ser outra pessoa. Ela era exatamente quem era. Uma garota trabalhadora que amava sua família, que não tinha medo de lutar pelo que queria e estava prestes a se casar com o homem dos seus sonhos. Uma semana depois, numa tarde de sábado, o jardim atrás da mansão, de William, havia se transformado em um cenário de sonho. Eleanor tinha insistido em organizar tudo pessoalmente.
E o resultado era simplesmente mágico. Sarah olhava pela janela do quarto, vestindo o vestido de noiva que Eleanor usara 50 anos antes. Um vestido vintage feito de renda delicada, com mangas 3/4 e uma pequena cauda sutil. Elina tinha feito pequenos ajustes para que servisse perfeitamente, e o resultado era de tirar o fôlego. "Você está linda, querida", disse Diane Martinez, mãe de Sarah, ajeitando o véu simples no cabelo dela. Elina apareceu na porta, vestida com um vestido lavanda como dama de honra. "Sarah, está na hora. E você?" Sarah parou no meio da frase. "Meu Deus, você está perfeita." William me esperava no altar, ao lado do oficiante. Usava um smoking azul marinho e não parava de sorrir. Quando a música começou, ele olhou para a casa e seu rosto inteiro se iluminou. Sarah pisou na varanda, segurando um buquê simples de rosas brancas, respirando fundo. Sua mãe estava à esquerda e Elina à direita, ambas apoiando-a naquele momento tão importante. Enquanto caminhava pelo corredor coberto de pétalas que Eleanor havia preparado, Sarah sentia-se flutuando. Todos os olhos estavam nela, mas o único olhar que realmente importava era o de William. Ele a observava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e Sarah sentiu as lágrimas de alegria encherem seus olhos. No meio do caminho até o altar, sua mãe sussurrou: "Seu pai estaria tão orgulhoso." Quando chegaram ao altar, Diane beijou a testa de Sarah e colocou sua mão na de William. "Cuide bem dela", disse suavemente. "Com a minha vida", respondeu William, beijando a mão de Diane. O celebrante começou a cerimônia com palavras simples, mas carregadas de emoção, falando sobre amor, compromisso e a jornada que Sarah e William estavam começando juntos. Quando chegou a hora dos votos, William puxou um papel do bolso. "Sarah", começou com a voz um pouco trêmula. "Escrevi e reescrevi esses votos 20 vezes, tentando encontrar as palavras perfeitas. Mas a verdade é que não existem palavras perfeitas para descrever o que você significa para mim." Ele olhou fundo nos olhos dela. "Você me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Que rir de si mesmo é libertador. Que o verdadeiro amor não é sobre ser perfeito, mas aceitar e celebrar as imperfeições um do outro." Lágrimas escorriam pelo rosto de Sarah. "Prometo apoiar todos os seus sonhos, mesmo os mais loucos. Prometo nunca tentar te mudar, porque você é perfeita do jeito que é. E prometo te amar todos os dias, não só nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis." Quando chegou a vez de Sarah, ela não precisou de papel. As palavras saíram direto do coração. "William, quando nos conhecemos, eu tentava ser qualquer pessoa, menos eu mesma. E você foi a primeira pessoa que me fez querer tirar todas as máscaras." Ela segurou suas mãos firmemente. "Você me ensinou que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Que posso sonhar grande sem perder meus valores. Que posso confiar em alguém sem perder minha independência. Prometo ser sua parceira, não sua sombra. Prometo te desafiar quando estiver sendo teimoso demais. E prometo te amar, não pelo que você tem, mas por quem você é quando ninguém está olhando." Quando o celebrante perguntou se eles se aceitavam como marido e mulher, ambos responderam com um sim, firme e cheio de emoção. "Pelo poder que me foi conferido, eu agora os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva." O beijo foi longo, cheio de paixão e promessas silenciosas. Os convidados aplaudiram e vibraram de alegria, mas Sarah e William mal notaram. Eles estavam perdidos no próprio mundo. Quando finalmente se separaram, William sussurrou no ouvido dela: "Olá, senhora Scott." "Olá, marido." Ela respondeu rindo. A recepção foi pequena, mas perfeita. Eleanor e Diane logo se entenderam, trocando receitas de família e contando histórias embaraçosas da infância de Sarah e William. Helena fez um discurso hilário, dizendo que tinha certeza de que Sarah deixaria William louco em 6 meses. Até Marcus fez um brinde respeitoso, admitindo que talvez tivesse julgado Sarah rápido demais.
Quando a noite terminou e os últimos convidados foram embora, Sarah e William sentaram-se juntos no balanço do jardim, ainda com as roupas do casamento, olhando para as estrelas. E então, disse William brincando com o anel no dedo dela, como é ser uma mulher casada? Assustador, ela admitiu. Feliz, esperançosa e ainda um pouco confusa sobre como chegamos até aqui. Eu também, ele riu. Mas não me arrependo. De nada. Nem eu, disse Sarah encostando-se nele. Nem mesmo dos disfarces ridículos. Especialmente dos disfarces ridículos, concordou William, beijando o topo da cabeça dela. Meses depois, Sarah se formou com honras e abriu sua própria confeitaria, Sarah's Sweets, em um charmoso canto de Greenwich Village. O negócio cresceu rápido, conquistando clientes fiéis não só pelas delícias, mas pela energia calorosa que Sarah colocava em tudo. William encontrou um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal, especialmente depois que Sarah o convenceu a trazer um sócio para dividir as responsabilidades da empresa. Eles viajavam juntos, cozinhavam juntos, e William até aprendeu a fazer um brigadeiro decente. Numa manhã de primavera, Sarah estava no banheiro da confeitaria, encarando um teste de gravidez positivo, com o coração disparado. Eles tinham conversado sobre ter filhos, mas sempre como algo para o futuro. Parece que o futuro havia chegado. Naquela tarde, ela fechou a confeitaria mais cedo e passou horas planejando como contar para William. Queria que fosse algo especial, algo que ele nunca esqueceria. Quando William chegou em casa, encontrou a sala de jantar iluminada por velas, com um jantar lindo esperando por ele. Qual é a ocasião? Perguntou beijando-a. Só queria fazer algo especial para o meu marido, respondeu Sarah, tentando esconder o nervosismo. Durante o jantar, ela estava visivelmente ansiosa, e William percebeu. Está tudo bem? Você parece nervosa. Estou, ela admitiu, porque tenho algo para te contar. Levantou-se e foi até a cozinha, voltando com uma pequena caixa embrulhada em papel azul. Um presente? William perguntou curioso. Abra. Dentro, um sapatinho azul minúsculo e um bilhete. Papai, mal posso esperar para te conhecer. Com amor, bebê Scott. William olhou para o sapatinho, depois para o bilhete e então para Sarah, que sorria com lágrimas nos olhos. Sarah, você está grávida? Sim, é um menino. Estou com 8 semanas. O rosto de William passou por uma montanha-russa de emoções. Choque, alegria, espanto, amor. Tudo tomou conta de William antes que ele se levantasse e a puxasse para um abraço apertado. Nós realmente vamos ter um bebê? Vamos sim, ela confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. William a beijou profundamente. Depois se ajoelhou e beijou a barriga ainda lisa dela. Oi, pequeno, sussurrou. Aqui é o papai. Mal posso esperar para te conhecer também. Sarah passou os dedos pelo cabelo dele, sentindo uma onda de amor tão intensa que quase a derrubou. Você está feliz? Perguntou. William se levantou e a olhou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Feliz, Sarah. Estou nas nuvens. Assustado. Mas nas nuvens. Eu também estou com medo, ela admitiu. Mas sei que vamos ser bons pais. Os melhores, ele concordou, colocando a mão suavemente na barriga dela. E se esse bebê for metade do especial que a mãe é, somos as pessoas mais sortudas do mundo. Naquela noite, deitados na cama e fazendo planos para o futuro, Sarah pensou, enquanto a vida dela mudou desde aquele primeiro encontro louco. Ela começou tentando se livrar de um homem e acabou encontrando sua alma gêmea. O que você achou da história de Sarah e William? Deixe seu comentário. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria essa história? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de conferir mais histórias emocionantes, clicando aqui na tela final.